Olá, boa noite. Olha nós novamente aqui nesse sábado que aqui no estado do Mato Grosso do Sul está ficando bem fresquinho, viu, gente? Com certeza amanhã, no domingo, a coisa deve estar um pouco mais frio. Pelo menos a previsão disse isso. Obrigado a todos que estão chegando aí. Hoje, né, gente, nós vamos falar sobre o BDM. Então, nós trouxemos aqui a Daniele Pinelli para passar a questão do BDM. É um meio de pagamento, né, que nós temos, que é genuinamente brasileiro e nascido aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Olha a honra para nós aqui, sul-mato-grossense, viu, gente? E ela vai passar as informações do BDM e de como você pode ter uma renda passiva ao longo do tempo com essa moeda, né? Que é maravilhosa e que tem uma tecnologia sensacional. Então, eu vou trazer aqui o José Celso, que é o nosso anfitrião, tá? E para ele chamar a nossa convidada. Venha, Zé Celso. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live de sábado, né? Já tivemos 15 horas, né? Isso. Com a Jaline, maravilha, né? Agora 19 horas, gente. Quanto tempo que eu estou lutando para trazer uma pessoa do BDN, estava representando o BDN, e hoje conseguiu. Olha quem é que ajudou a conseguir. Lá, o nosso amigo lá, que está lá na Amazônia, Luiz. Um Duni. abraço, Luiz. Olha bem, né? Então, pessoal, Exato. é um momento muito especial, tá? Que nós vamos viver da agora para frente, tá? Com o banco, ela vai falar tudo sobre o banco físico, tá ok? Ela vai falar tudo que pode ser dito hoje, tá, pessoal? Aproveita, faça pergunta aí no site, tá? Sobre o BDN, tá? Essa representante do BDN vai falar tudo para nós, tá ok? Sobre o BDN, beleza? Essa moeda social que veio para acabar com a miséria do mundo é o sistema que está sendo montado, pessoal. As coisas não é fácil, tem que montar. O GO tem o sistema dele de escravizar. O sistema dos amiguinhos é o contrário, tá? Né? É o contrário do GO, para beneficiar a todos, tirar o mundo da miséria. Não é isso? E beleza. Né? Eu acho que já chega, né? Não vamos perder mais tempo, não. Nós já estamos na frequência da energia crística, né, pessoal? Maravilha. Vem para cá, Daniele, né? Daniele Pinelli, chega aqui. Desculpa, tá? Eu não notei o seu nome aqui direito. Tá ok? Prazer, né? Você ter aceitado nosso convite, tá? Então, muito boa noite. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês nesse canal. Igual eu falei, hoje eu estou um pouquinho sem voz, mas a gente vai fazer um esforço para passar a mensagem, para que vocês entendam. Então, muito agradecida por estar fazendo parte aqui hoje com vocês, né? Então, a gente vai falar de um assunto muito importante, que é essa mudança financeira que está acontecendo na humanidade. Então, Exatamente. para a gente falar sobre o BDM digital, a gente tem que falar sobre todo um contexto que são, por exemplo, as escolas, né? As escolas, na nossa grade curricular, elas não ensinam a gente a administrar o nosso dinheiro, elas não ensinam a gente a prosperar, gerenciar a nossa vida financeira. Então, é aquela coisa bem superficial de aprender a fazer contas, mas eles não ensinam para a gente que cartão de crédito é dívida, que se a gente entra no cheque especial, a gente pode nunca mais sair. E aí fica o questionamento. Será que isso é proposital? Será que é um ciclo que a gente está vivendo de um aprisionamento financeiro proposital para que a gente não prospere? Então, não é? Então, não a gente a transbordar. E a gente só transborda na vida do outro quando não está faltando na nossa. A gente vive num mundo capitalista no qual a gente precisa de recurso financeiro. E ensinaram a gente através de paradigmas, né, de crenças de que a gente não é merecedor, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser pequenininho, não ter dinheiro. E ser humilde não significa não ter recurso financeiro. A gente, pelo contrário, a gente é a imagem e semelhança do Criador, a gente veio aqui para viver o transbordo, o incrível, acessar o maravilhoso. É muito bom eu estar lá em Bahamas tomando um vinho, mas imagina eu com toda a minha tropa, meus amigos, o pessoal que está assistindo a live, os meus familiares, né?
Então, as pessoas elas estão no que a gente denomina de corrida dos ratos, na qual elas gastam todo o tempo dela para correr atrás de recursos financeiros para pagar as contas. Então, aí a gente fica nesse questionamento, né? Será que a gente veio aqui só para pagar a conta? Pois é, né? E, de repente, até convence a gente que a gente veio aqui só para pagar a conta mesmo, né? Que dificuldade, que dureza, né? Mas, então, gente, eu vou deixar vocês dois aí, eu estou aqui do ladinho, qualquer coisa é só chamar. E se eu tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, eu entro para fazer, tá, Daniele? Ah, joia. Obrigado, Raquel. O sistema, gente, criou um sistema para nós ficar presos. Como é que nós somos hoje? A mente toda está um dia. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou comprar o pão de cada dia? Tem gente que não sabe nem amanhã como é que vai comer, porque não tem o dinheirinho. Tá? Esse sistema veio para mudar tudo isso aí, né? Entendeu? Mas é um sistema paralelo, né, pessoal? Não é... Porque tem que montar o paralelo ao do GO, né? Porque o sistema é bruto, né? O sistema que está aí... Não tem como a gente bater de frente num sistema que está há tantos anos no poder, né? Um poder que a gente nem conhece verdadeiramente como que funciona. Então, a gente tem que criar algo alternativo que venha de... não venha de encontro com tudo que a gente está vivendo. Então, não tem como mudar tudo que já está sendo feito. A gente tem que criar um sistema paralelo. Quem quer ficar ali no governo oculto, né, vamos dizer assim, com as regras dele, pode ficar ali, mas a gente está criando uma alternativa para as pessoas conseguirem migrar e terem prosperidade, que é o que eles não querem. Então, elas estão no que denominamos de corrida dos ratos, que é quando eu gasto todos os meus esforços para correr atrás de recursos, para pagar as minhas contas. E aí, o que eu faço? Eu abro mão do tempo de qualidade, eu abro mão da minha família, da minha qualidade de vida. E aí, quando eu acho que eu vou conseguir respirar, o mês acaba e começa tudo de novo. Então, na hora que a gente acha que a gente vai ter aquela folga, o mês acabou ali, e aí depois vem aluguel, conta de água, conta de luz, e a gente vive nesse ciclo, correndo atrás de recurso. Então, tem gente que trabalha em 2, 3 empregos, ela não vai ter tempo para buscar alimento, ela não vai ter tempo para assistir uma live dessa, ela não vai ter tempo nem interesse, porque ela está tão cansada, ela tem que acordar tão cedo e tanta preocupação que assuntos desse jeito não interessam. Então, eles denominam de tudo que a gente fala, às vezes, né, como sendo teoria da conspiração. Eles estão muito ocupados e muito entretidos para verem essa enganação que a gente vive, né, não só no mundo financeiro, a gente está falando aqui em relação ao BDM, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, essas pessoas, elas estão aprisionadas financeiramente. Quando a gente está aprisionado financeiramente, a gente faz qualquer coisa por comida, principalmente se a nossa família está passando fome. Então, a gente sabe, né, que em tempos bem antigos, as pessoas elas trocavam os filhos em época de muita fome, né, né? Então, a gente sabe o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela está com fome. Então, com essas manobras que o governo ele consegue manusear o gado, que são as pessoas que não conseguem pensar um pouquinho fora da caixa. Então, a gente se vê, muitas vezes, andando contra a multidão. Então, é a gente tentando levar informação, tentando mostrar, a gente está muito óbvio, olha aqui o que está acontecendo. E as pessoas elas não conseguem ver o óbvio que está na cara delas. Às vezes, a gente vê isso em filme, a gente acha que é ficção, e depois, quando a gente vai colocando esse degrau de despertar, a gente vai vendo que as coisas fazem total sentido, que eles passam essas mensagens para a gente ali na nossa cara, a gente só não tem informação para fazer essas ligações, né? Entre a informação que está sendo passada e o que a gente está vendo. Então, é nesse contexto que a gente consegue inserir o BDM digital, que é levar dignidade e uma nova oportunidade financeira para cada pessoa e família que cruzar o nosso caminho. Então, olha para você ver, o BDM ele tem um propósito. Ele não é só um meio financeiro para consertar a parte financeira das pessoas. Ele tem todo um propósito por trás para levar dignidade, comidinha na mesa, né, para as pessoas. Então, o BDM digital, ele é uma das ferramentas, né, uma das frentes de um ecossistema completo, que é o ecossistema Dáquila. Então, a gente tem frentes na parte financeira, BDM digital,
A gente tem frente saúde, prolongamento da vida, rejuvenescimento, tecnologia, né? Então, o ecossistema Dáquila, ele é um ecossistema completo e um dos braços dele é o BDM Digital. O BDM Digital, ele é um meio de pagamento criado pelo ecossistema Dáquila. Então, ele é uma blockchain, significa que ele não tem os investimentos deles, vamos dizer assim, centralizados em uma pessoa só, igual acontece hoje. Então, para a gente refletir, se todo mundo hoje quiser ir lá no banco tirar o dinheiro em reais, né, nos bancos convencionais, será que a gente consegue? Será que tem para todo mundo? Um dia eu vi o Urandi, uma pessoa fez uma pergunta num programa aí, se todos tirar o dinheiro, aí o Urandi, se tem um recurso, aí o Urandi falou assim, é assim, cada 1000 BDM que coloca, esse 1000 tem que ser investido em ouro, qualquer coisa, né, que é o que vai garantir o BDM, não é isso? Exatamente. E essa blockchain, isso que você está falando é o lastro que eu vou falar. Essa blockchain, ela é uma blockchain nacional. Então, essa conquista é de nós, brasileiros. Quantas vezes a gente vê coisas acontecendo lá fora e a gente acha o máximo, né? A gente bate palma, mas quando é coisa do Brasil, a gente foi acostumado a falar, não é uma descoberta tão importante, nem é desse jeito. Então, a gente foi acostumado, doutrinado há muito tempo a não dar valor para as coisas que acontecem aqui. Será? Né? Se a gente pegar em questão do contexto, do que estão descobrindo na Amazônia, de todas as pesquisas de Ratanabá, do caminho de Piabiru, tudo no Brasil. Por que será que existem tantas ONGs, né? Por que eles querem proteger tanto a floresta amazônica, tantos outros lugares para eles protegerem, né? Tantos outros países passando uma fome, assim, uma miséria em nível máximo. Por que a preocupação deles é com a floresta amazônica? Então, há muito tempo atrás já se falava em questão das queimadas, né? Mas para a gente refletir de novo, queimadas em pontos específicos, por conta de algumas folhas secas, pode até acontecer. Mas devido à umidade da floresta amazônica, a gente acha que esse fogo alastra. Isso daqui não é para convencer se sim, se não, é para fazer a gente refletir, que é o que a gente aprende dentro do ecossistema da, que é não aceitar as informações sem questionamento. Então, na hora que eles passam uma informação para a gente, é correr atrás de, faz sentido? Como que isso funciona? Então, deixa eu ver do meu jeito, deixa eu fazer as minhas pesquisas, né? Porque nós somos pesquisadores, para ver se faz sentido tudo isso que eles estão tentando passar para a gente. E aí a gente vai quebrando vários paradigmas e descobrindo que não só em questão financeira, ou questão do formato da terra, ou questão do que tem aqui no Brasil, a gente vai vendo que são muitas coisas que eles escondem da gente, ou mentem, né? E aí, não é a questão de convencer se está certo ou se está errado, mas a pergunta é, por que eles mentem? Por que eles não querem que a gente saiba a verdade? O que tem por trás de tudo isso? E aí, o aprisionamento financeiro, que é correr atrás do dinheiro para sobreviver, que é aquele primeiro degrau da fome que a gente está, faz com que a gente não faça esses questionamentos, com que a gente não tenha tempo para ir atrás dessas informações, né? Então, vamos lá. O BDM Digital, ele é um meio de pagamento que valoriza na nossa conta, de acordo com o quê? Com as pessoas que já utilizam esse meio de pagamento, né? Os associados, todas as pessoas que têm o BDM Digital, e dos novos investidores que entram frequentemente em nossa carteira. Porque quando a pessoa ela vai atrás de informação e de conhecimento e ela descobre o BDM Digital, ela fica encantada quando ela vai atrás da informação verdadeira. De ver tudo que tem por trás das empresas, né, do lastro, a pessoa, as descobertas, todas as coisas que estão ligadas ao ecossistema, a pessoa ela fica encantada com esse meio de pagamento e essa alternativa que a gente está dando para a população em relação ao sistema que a gente está vivendo. Então, é importante falar que ela não é uma criptomoeda, por exemplo, igual o Bitcoin. Então, tem muitas pessoas que confundem, né, criptomoedas com o meio de pagamento digital, que é o BDM digital. No meio de pagamento especulativo, por exemplo, igual o Bitcoin, a gente pode ganhar muito dinheiro, mas a gente pode perder muito dinheiro de um dia para o outro. Então, ele oscila com as notícias de mercado. Quando você vai pegar, por exemplo, a simulação de uma criptomoeda, o gráfico dela oscila muito. Ela sobe de acordo com as notícias, ela desce de acordo com as notícias. Então, nunca se sabe o dia de amanhã, porque a gente não sabe como vai estar o mercado financeiro, como vão estar as negociações. Então, pelo BDM não ser um meio especulativo, ele é um meio de
mais seguro que a gente pode ter contato em relação a tudo digital que eles estão fazendo. Porque a gente sabe, né, que eles estão, através do Pix, eles estão dando um gostinho para a gente em questão de, tipo, é melhor a tecnologia, usar tudo no telefone. Mas se a gente for ver o que tem por trás do Drex, né, não só a facilidade de questão de tecnologia, o que eles estão querendo é um aprisionamento maior em questão de fiscalização e de toda a movimentação que você faz. Então, esse controle, eles podem manusear a gente a fazer muitas coisas, caso contrário, eles bloqueiam nossa conta. Então, vem mascarado de facilidade, de tecnologia, mas ainda assim ele continua sendo um meio na qual o governo, eles falam em questão de blockchain, né, mas é totalmente centralizado. Só o governo tem aquelas informações. Então, por exemplo, se eles quiserem sumir com os dados, sumir com o recurso financeiro, uma vez a gente passou por isso, né? As pessoas elas vão lembrar, por exemplo, na época do Collor, por que não acontecer de novo? Por que não fazer um reset financeiro para zerar o game e começar tudo de novo, né? Colocando tudo que eles querem colocar em questão desse plano em relação ao aprisionamento financeiro. Então, a gente lançou o BDM em 2020 e depois de 4 anos, né, em 2024, a gente já atingiu a valorização de mais de 300% quando o BDM passou de R$12. Então, hoje ele está R$12,17. Então, são mais de 4 anos no mercado garantindo todos os investimentos das pessoas que entram no nosso aplicativo. Isso gera credibilidade e mostra que ele não é um meio especulativo. Se a gente for pegar o gráfico, e depois eu vou disponibilizar para vocês, o gráfico ele é uma subida linda. Ele não tem aquelas oscilações de criptomoeda. Então, por exemplo, quando a gente compra BDM Digital e a gente vai converter em reais de novo, a gente passa por aquele deságio de 10%, mas isso é a segurança de que a gente tem de que as pessoas não vão fazer movimentações para ganhar em cima e especular o BDM. Então, por exemplo, se a cotação está 12,13, a pessoa compra R$1 milhão e a cotação sobe para 12,17, ela vende, ela ganha uma bolada em cima daquilo. Então, a gente tem que ter recursos para que esse meio de pagamento ele continue sendo seguro e que a gente não abra portas para as pessoas fazerem trade, day trade, delas fazendo movimentações que levam o nosso meio de pagamento a funções especulativas. Então, o intuito do BDM não é ser especulativo, não é enriquecer a pessoa de um dia para o outro, é trazer a mentalidade financeira com a constante evolução de criar uma renda, de criar uma mentalidade de riqueza, e a construção ela vem dia após dia. Então, a gente estava até falando aqui antes de começar a live, né? Se você pega uma pessoa pobre e você dá dinheiro para ela, e a gente vê isso muito, por exemplo, em pessoas que ganham na Mega Sena, ou em pessoas que ganham algum prêmio, por exemplo, Big Brother, que nunca tiveram nada, a pessoa, se ela não tiver a mentalidade rica, em pouco tempo ela perde tudo e volta para zero. Se eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem a mentalidade rica e eu tiro todo o dinheiro dela, eu faço o inverso, né? Em pouco tempo essa pessoa ela constrói tudo de novo, porque o dinheiro ele não é uma coisa física. Dinheiro, ele é uma frequência. Na hora que a gente sabe acessar essa frequência, a gente sabe fazer as conexões para aquele recurso vir de novo para a nossa vida. Então, o que a gente sempre fala em questão do aplicativo do BDM Digital? Ele tem feixes luminosos para ajudar no salto quântico da prosperidade, despertar em questão de conhecimento, informação, né? Não é magia, é tecnologia. A gente já vê através dos rádios, da televisão, eles manuseiam a gente, né? Manipulam através de energias. Por exemplo, se você pega para assistir e o pessoal está falando lá de tiro, de morte, daquelas notícias trágicas, a gente sai pesado ali. Às vezes nem foi daquele jeito que aconteceu, aquele sensacionalismo, aquelas frequências que eles colocam, ondas, né? Elas chegam em nós para manipular também a gente através do medo, porque a gente fica com medo de sair de casa, a gente fica com medo de ter um comércio. Então, através do medo, eles também manipulam. E isso é uma tecnologia. A gente já vê na prática como funciona em questão de televisão. O aplicativo, ele tem essa tecnologia quântica para esses feixes luminosos ajudar no despertar para o salto quântico da prosperidade. Então, é uma tecnologia. Então, toda essa segurança, né, que a gente estava falando do BDM,
E a credibilidade, ela vem do quê? Mas como que a gente consegue garantir essa credibilidade, esses investimentos em tokens? Ela vem do lastro. O que é o lastro? Que o José até comentou há uns minutinhos atrás. Os lastros são todas as empresas que estão por trás de Dáquila. Então, por exemplo, 067 Vinhos, 067 Wash, Pantanal Training, igual agora a Café com Você, né, que a gente abriu uma empresa agora de café. Então, olha para você ver que legal. Um dos objetivos da Café com Você é voltar aquele tempo da nossa avó, que é sentar na mesa, ter uns minutinhos com a nossa família, olhar no olho das pessoas e perguntar como que foi seu dia, como que você está, do que você está precisando. É a gente escutar as pessoas. Hoje em dia a gente está tão na correria, né, do nosso dia a dia, que a gente esquece dessas coisas simples da nossa vida, que é parar um tempinho e usufruir. É muito bom a gente conquistar, a gente trabalhar, a gente ir atrás, mas o período de usufruir, de desfrutar isso com a nossa família, ele é muito importante. Então, só para vocês verem que não são só empresas. Todas as empresas, por detrás, ela tem um propósito para levar o BDM Digital para casa de cada pessoa. Então, o BDM Digital está presente em todas as classes sociais. E além dessas empresas, né, que garantem o lastro, que não são só essas que eu falei, são outras várias empresas, a gente tem o quê? Propriedades, veículos. Por exemplo, a pessoa ela tem um imóvel que ela quer trocar o imóvel por token. E aí, essa proposta ela sendo aceita por Dáquila, né, por ambas as partes também e pela pessoa, a gente faz essa conversão de imóveis, propriedades, veículos em tokens do sistema. E esses imóveis, veículos, né, eles entram para o quê? Para fortalecer ainda mais o lastro. Então, o BDM, se acontece qualquer coisa, ele pode acionar o lastro em questão de empresa, ele pode acionar o lastro em questão das propriedades, dos veículos, dos imóveis, né? E eu não sei se vocês viram também em questão desses tempos para trás, a Dáquila estava numa feira que aconteceu no Center Norte em São Paulo, porque nós, do BDM Digital, somos um dos investidores dos carros voadores e dos drones agrícolas. Então, isso ainda vai dar um salto quântico em questão de lastro para o BDM Digital, para trazer confiabilidade de novos investidores. Então, a gente investe em tecnologia também. Isso tudo para fortalecer o lastro do BDM Digital. Só que, tirando todo esse lastro gigante que a gente tem, o maior lastro do BDM são as pessoas. Sou eu que levo o BDM Digital no meu ecossistema, sou eu que levo o BDM Digital para onde quer que eu vá. Então, o maior lastro e mais precioso, que é o que o sistema lá fora não tem, e a nossa vantagem, assim, exorbitante em relação a ele, são as pessoas. E se muitas pessoas questionam, né? Mas aqui onde eu moro, as pessoas não aceitam ainda o BDM Digital. O BDM Digital ainda não chegou aqui. Então, o que a gente sempre orienta e fala? Se o BDM ainda não chegou, a gente não pode ficar esperando o Dáquila ou as pessoas do BDM levarem até o seu estado. Você tem que ser a pessoa que vai levar o BDM para o seu ecossistema. É você chegar no seu comércio, é você chegar no posto de gasolina, é você chegar nos lugares onde você frequenta e falar sobre esse meio de pagamento. E às vezes a gente fica muito preocupado achando que eu preciso falar de lastro, eu preciso falar de cotação, eu preciso falar das informações. Na última C que a gente estava comercializando os cartõezinhos do BDM Pay, uma pessoa virou para mim e eu virei para ela e ela falou assim, eu tinha dificuldade em falar do BDM Digital. Aí eu virei assim, chega no comércio, lá do lado da sua casa, e fala para a pessoa assim, na hora que você for pagar, tira o cartão do BDM Pay, né? O cartão preto, maravilhoso, cheio das prosperidades, e vira para a pessoa e fala assim, eu vou pagar no BDM Digital. A pessoa vai olhar para você e fala, uai, mas eu não aceito isso não. O que é o BDM Digital? Aí a pessoa, você não aceita o BDM Digital? Tipo assim, que mundo você vive? Guarda o cartãozinho e paga. Depois, a pessoa vai ficar curiosa, né? É a sementinha que você planta. Os parceiros, eles sempre falam pra gente, não subestime o poder de uma sementinha plantada. É você não negar a informação. Você não precisa
vir aqui e falar em live e fazer toda essa movimentação. Então, se você não precisa vir aqui e falar em live. Caiu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu falar com ela aqui, que houve. Só um minutinho, gente. Aí, pessoal, vocês estão vendo, né? Agora, sobre o BDM, essa moeda, tá? É uma moeda de pagamento, você vai ter cartão igual os outros, tá? Agora, breve, daqui a algum mês, vai abrir a primeira agência em Campo Grande, depois em São Paulo, acredito que depois vai ser as nossas Minas Gerais, né, no BH, vai espalhando essa agência física para todo o estado. Ela vai falar sobre isso aí. Caiu, pessoal. Aí, já voltou. Gente. Então, vamos lá nesse contexto que a gente estava falando, né? Então, a gente tem muitos tokens de investimento no sistema, mas a gente tem que focar, principalmente para as pessoas que estão chegando em primeiro contato com o BDM, naqueles que vão dar uma renda passiva para a gente. Aqueles tokens que vão garantir o nosso futuro para que a gente tenha tempo para buscar o verdadeiro conhecimento. Porque, igual a gente começou essa live falando, será que a gente veio aqui só para pagar a conta? Será que é isso? A gente é a imagem e semelhança do Criador, nós temos ele dentro de nós e a gente veio aqui só para usufruir dos bens materiais, pagar a conta e é só isso? Então, fica esse questionamento, né? Então, eu sempre falo assim, saúde, educação e moradia devia ser obrigatório para as pessoas. Então, vamos lá. O primeiro investimento, a gente falou bastante sobre ele, que é o BDM digital. Será que nós podemos fazer a leitura dos comentários? Aí você já entra direto desse aí? Pode ser? Pode falar. Tá? Deixa eu chegar lá. Espartacus Valente, boa tarde, no aguardo por aqui. Ele entrou mais cedo, pensa como ele entrou mais cedo, viu? Aí a Juraci Consolação, boa noite. A Litela Santos dando boa noite para nós. O Genonádio, boa noite, José Celso, Daniela e a todos. Já deu tudo certo. Aí o Genonádio novamente, começamos a sacudir o mundo. Com certeza, BDM digital é tudo de bom. Aí a Ju Macedo dando boa noite para todos os dimensionais. O Rafael Abne dando boa noite. Aí um 999 para frequência lá em cima, né? E a Silvia Franco de Oliveira. Dani! Um Dani aí. Aí a Letícia Murim dando boa noite. A Célia Rodrigues dando boa noite. A Ju Macedo, assunto muito importante. Então, live compartilhada. Excelente. Aí a Eliane Silva, ansiosa pelo cartão do BDM. É aqui, ó, todo mundo assim muito ansioso. Agora, já aproveitando, a questão da renda passiva, é isso que você vai entrar agora, né? Isso. Da renda passiva. Nossa, estou com muita curiosidade disso daí, sabe? Então, a gente tem que fazer um contexto antes, né? Para as pessoas entenderem isso. Aquilo que eles falam em questão de ser pirâmide, né? Das coisas. Como que isso? O que tem por trás do BDM que gera tanta credibilidade e que garante tanto os nossos investimentos, né? Todo esse contexto. Então, eu posso falar sobre isso? Deixa eu só ver o que o Jananade colocou aqui. A André Aragão deu um boa noite aqui para a gente, tá? Ótima live para a gente. E o Genonádio, ele colocou aqui que sempre comenta que em Salvador talvez as pessoas vão ter que tomar muito cuidado em divulgar o BDM. Existe uma facção que tem esta mesma sigla, Bonde do Maluco. Pode? Não é fácil, não, né? Mas, enfim, a frequência é outra, né? Vai dar tudo.
Vai dar tudo certo. Bom, eu tô do ladinho aqui, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro dos investimentos é o BDM Digital, a gente falou muito sobre ele, né? Mas a gente tem que lembrar que o BDM Digital, é lógico que a gente tem que ter uma quantidade dele na carteira para investimento, mas ele não foi um token para você acumular e você não usar. Porque todos os outros tokens, eles valorizam, né? Vamos dizer assim, o sistema cresce de acordo com o giro e com a movimentação do BDM. Então, eu preciso levar o BDM, eu preciso fazer circular, até mesmo para que a cotação dele suba. Porque a cotação não é de acordo com o giro, com a movimentação. Então, o BDM, a gente tem que ter parte dele na nossa carteira, como investimento, lógico, mas a gente precisa girar, a gente precisa substituir os reais que a gente usa lá fora pelo BDM digital e levar o BDM para o nosso ecossistema. Então, vamos lá. Se na minha região não tem, eu que tenho que levar, eu tenho que oferecer isso nos comércios, da forma com que eu puder falar, buscando informação, falando da minha experiência. E o segundo investimento, né, em questão de renda passiva, que ele é muito importante, que é o token proprietário. O token proprietário, a gente vai receber benefícios através do giro e da movimentação do BDM pelo mundo. Então, ele é um token de renda vitalícia que a gente vai receber para o resto da nossa vida. E quanto mais girar, quanto mais aumentar a circulação do BDM, maior serão os ganhos distribuídos para todas as pessoas que tiverem proprietário. O proprietário é como se eu tivesse um pedaço do BDM digital. Então, olha que interessante. O BDM digital, ele dá a oportunidade de qualquer pessoa, de qualquer faixa, questão de rendimento, né? De qualquer faixa, ter acesso a ser um pedacinho do banco. Ter isso em sua carteira e receber de forma vitalícia. Porque nem aposentadoria, INSS, essas coisas garantem a gente que a gente vai receber um valor tão significativo e expressivo de acordo com toda essa movimentação que a gente está fazendo em relação ao BDM digital. Então, ele é um token que vai dar aquilo que a gente sempre procura, que eu estou aqui indo atrás do meu propósito e o token está ali me rendendo financeiramente para que eu consiga pagar as minhas contas. Então, a construção ela é feita dia após dia. O segundo token de renda passiva, que é um token também muito importante, é o token Pantanal 2. O token Pantanal 2, ele é parecido com o token proprietário, só que ele é giro e circulação das movimentações do BDM Bank. O BDM Bank é o banco físico que a gente vai inaugurar para concorrer com esses outros grandes bancos e ele vai trazer benefícios, né, rendimentos, também de forma vitalícia enquanto eu tiver esse token. Esse token é como se eu fosse acionista, como se eu tivesse ações dentro do banco BDM Bank, e aí, através de todas as movimentações, eu vou estar recebendo esse token. Então, é uma segunda forma de renda passiva. Então, a gente gosta muito da diversificação. O que é diversificação? Às vezes a pessoa fala para mim assim, Dani, eu tenho R$1.000, como que eu posso fazer para investir? Eu sempre falo assim, um pouquinho em cada token. Porque se eu vou investir no token proprietário e o Pantanal 2 ele valoriza, eu perdi do token. Então, em todos os tokens que vão me dar passiva, eu garanto que qualquer movimentação e qualquer aumento na cotação, nos benefícios, em tudo, eu vou estar recebendo de todos os lados. Então, é ter essa mente dimensional de criar valor, né? A gente possa acessar esse transbordo. Então, é um pouquinho de BDM digital, é um pouquinho de token proprietário, é um pouquinho de token Pantanal. A gente tem que ficar atento a esses tokens de renda passiva. A gente tem diversos outros tokens dentro da nossa carteira, só que a gente vai focar nesses tokens de construção, por quê? Porque são eles que vão dar essa liberdade financeira para a gente. Então, a gente tem outras oportunidades, por exemplo, para multiplicação, que é o BDM Negócios Tesouro. Então, são tokens dentro do sistema que a gente tem que prestar atenção. Tem muita gente já fazendo poupança para os filhos. Então, você imagina, você compra um pouquinho desses tokens para ele e quando ele atingir a maioridade, ele vai ter acesso a tudo isso. Vocês fazem ideia do que a gente está construindo para essa nova geração que está vindo? Então, meu filho, por exemplo, tem 3 anos. Eu já criei uma carteira para ele dentro do BDM digital. A gente tem noção de quando ele tiver 2 anos, está construindo?
Agora vamos fazer umas observações sobre o BDM Bank. Vocês imaginam a gente criar um sistema do zero, de frente com tudo que já foi construído, das pessoas que batem de frente um sistema, ele não quer um sistema próspero, competindo com ele, que leve dignidade, que leve o salto quântico, que ensinem as pessoas a investir. Então, eu estava falando aqui, né, com o José Celso, antes da gente começar a live, que eu criei um grupo que chama Finanças e Transbordo, é um grupo no Telegram, para ensinar as pessoas a investirem. Porque se a gente não cria essa mentalidade de riqueza, a gente não acessa o transbordo, porque a coisa ela acontece primeiro na mente, depois a gente traz ela para a realidade. Então, eu tenho que ser rico nos meus comportamentos, nas minhas ações, eu tenho que ser rico primeiro, antes na minha mente, para eu materializar isso. E aí, na hora que eu souber administrar essa riqueza, acessar esse transbordo, ele vem chegando na minha vida de todas as formas que vocês imaginarem, em relação a conexões com pessoas que vão me levar para o próximo nível, em relação a investimentos que vão me levar para o próximo nível. Então, o BDM Bank está sendo criado do zero. Agora, tudo estava, né, na parte teórica. Então, é criação de plataforma, é saber como o sistema funciona. Então, quando que eu vou ver que ele pode ter um possível erro? Quando eu entro em ação e coloco em prática, que eu começo a testar, que é a fase que a gente está. Então, muita gente fala assim, e quando que vai lançar o BDM Bank? A gente não tem uma data oficial, então a gente tem que entregar uma plataforma girando redondinha para que vocês tenham acesso ao melhor sistema. Então, a gente estava, por exemplo, com um erro que quando a pessoa fazia o depósito, não gerava o comprovante. Para eu solicitar, eu como representante, solicitar todo no sistema, eu preciso do comprovante. Se eu não tenho o comprovante, não tem como eu mostrar para o BDM que aquela pessoa ela fez a transferência. Porque imagina se eles pegarem todos os representantes, todas as pessoas que investem e forem conferir um por um. Então, são coisas que vão levando um pouquinho para frente a data de inauguração, mas que está tudo certo. A gente nunca teve tão próximo de inaugurar o BDM Bank. A gente já está com a fachada, a gente já está com a equipe, a gente só precisa ajustar algumas coisas que estão sendo feitas dentro do aplicativo, né, para que a gente entregue 100% em questão operacional, para que a gente não tenha problema com transações ou qualquer empecilhos. Isso demanda tempo, demanda testes, demanda toda essa estrutura que a gente está fazendo para que a gente inaugure o banco. A gente vai inaugurar primeiro ele em Campo Grande, depois a gente vai inaugurar ele em São Paulo, e aí a gente fazendo funcionar nesses estados, fica fácil replicar para qualquer outro estado e depois para o mundo. Porque a gente não tem o BDM digital só aqui no Brasil. E a gente sempre fala assim, a gente vai dominar o mundo. O plano a gente já tem. Então, a gente está chegando em todos os cantos do mundo com o nosso sistema de prosperidade. Eu vou contar que a gente ainda nem começou a propagar, porque as pessoas que conhecem o BDM digital ainda são mínimas, né, que têm acesso a esse recurso. Então, a gente vai começar a fazer coisas bem direcionadas para levar para todos os estados. Então, a dica que eu dou sempre é para criar 2 carteiras. Então, uma carteira para movimento, que são aqueles tokens que eu vou colocar, por exemplo, para pagar C, para BDM digital, para eu procurar em que loja eu posso estar utilizando esses BDMs, BDM físico, né, para pagar associação, AC, e uma carteira para investimento. Essa carteira para investimento vai entrar todos os meus tokens de investimento. E no momento, quais são os tokens de investimentos que a gente tem? BDM digital, que a gente tem que guardar um pouquinho, Pantanal, proprietário e BDM negócios. Então, eu faço projeções desses tokens dentro desse grupo, mostrando na prática como que a gente pode acessar esse transbordo através desses tokens de renda passiva. E por que separar nas carteiras? Porque a primeira atitude de emergência, quando uma pessoa está precisando de reais, o que que é? Ela vender os tokens dela. Às vezes por valores muito abaixo do que ela adquiriu, 50%, 30%, 40% de desconto, e aí ela acaba perdendo e nem acessando esse benefício que esse token vai trazer para ela. E se ela vende uma coisa que vai garantir o futuro dela, ela sempre vai ficar na corrida dos ratos. Se ela não constrói uma coisa agora, ela sempre vai ficar indo atrás de recurso para que ela consiga pagar mensalmente as contas dela. Então, o que a gente pode fazer? Uma carteira de investimento e colocar nomes que vão deixar a gente empolgado, porque a gente só acessa aquilo que a gente já é dentro, que é igual eu falei. E um exemplo que eu gosto muito de dar é questão assim, quando eu quero comprar um carro, que eu vou fazer um plano, né?
Então, eu viro e eu falo assim, eu quero uma caminhonete. Que cor você quer a caminhonete? Uma caminhonete vermelha. Qual a marca? Então, depois que eu defini tudo na minha mente, eu vou na concessionária fazer o teste dessa caminhonete, né, que estava na minha mente, que eu queria comprar, e aí eu gostando, eu já fiz todos os planos, eu vou adquirir aquele produto. Ela não funciona diferente. Eu chego na concessionária e falo, moço, me indica uma caminhonete. Que cor? Você que sabe, que cor que você acha melhor? As coisas, elas não funcionam assim. E na nossa administração financeira é a mesma coisa. Quando eu tomo a atitude de eu só tenho R$13 na minha conta, mas eu vou comprar um token Pantanal porque eu sei que ele vai me trazer uma renda passiva lá na frente. Então, é essa determinação de saber que a construção ela vem um dia após dia. Qual que é o objetivo principal desse movimento que eu estou fazendo em questão do finanças e transbordo? É passar informação e conhecimento para a pessoa ter autonomia para ela escolher o próprio investimento dela, o que é bom para ela naquele momento. Porque, salvo algumas exceções, né? Mas os gerentes de banco, hoje, eles vão ensinar a gente, eles vão indicar a gente o quê? Às vezes aquilo que ele precisa bater meta, às vezes aquela operação que ele precisa movimentar. Ele não vai ser do Itaú e vai falar assim, tem uma aplicação muito boa na Caixa, vai lá fazer que é melhor em questão dos rendimentos que nós. Eles não fazem isso. Mesmo porque eles precisam desse recurso financeiro, que é o salário deles, para levar essa alimentação e pagar as contas para dentro da família dele. Deu uma travada, gente? Ou é só para... Não, só para você. Para nós está ok. Tá. Ó, já tem comentário aqui, inclusive perguntas. A gente deixa para o final? Vocês que sabem. Se você quiser parar um pouquinho para a gente fazer pergunta, aí depois eu já entro com a finalização, porque senão fica depois das perguntas, né? Pode fazer. Isso, exato. Tá. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Peraí, passou uma aqui. Você tá Aí Você tem qual tempo disponível? A Juraci, ela... Você tem qual tempo disponível para essa live? Oi? Quanto tempo você tem disponível para ficar aqui na live? Porque essa live parece que vai ser longa se for atender todo esse site aí. Quanto tempo você pode ficar aqui? Então, até umas 8h. Nós estamos 42 minutos. 8h20, 8h30, tá bom para vocês? Não, é para você. Nós estamos disponíveis, tá? Estão disponíveis. Você que não tem o tempo seu. Então, até umas 8h. 8h30, tá bom. Tem quase uma hora ainda. Tá. A Juraci, ela perguntou assim, acho que naquele momento que você estava falando do investimento, ela perguntou, para iniciar, quanto eu posso começar a investir nestes dois? Porque eu acho que você tinha falado 2 investimentos, que eu não lembro qual é. Aí... Então, vamos lá. Veja aí. Em questão de preços, o BDM Digital, ele está 12,17, então, e ele também é vendido fracionado. Se eu quiser comprar de BDM Digital, eu consigo comprar ele na fração. Então, qualquer movimento já é um investimento. Então, o BDM está 12,17, o token proprietário hoje ele está 110, ele já teve uma valorização, então a gente teve a oportunidade antigamente, né, de adquirir no sistema por R$70. Então, todos os investidores já quase dobraram o recurso deles, né, comprando token proprietário. A gente já recebeu a primeira bonificação há um mês atrás, mais ou menos, que foi o equivalente a R$6,03, que foi 0,5 BDMs. Então, a gente recebe esse benefício em BDM digital. E o Pantanal, ele está a R$12,17. Ele acompanha a cotação do BDM digital. Então, qual que é a quantidade legal para comprar? Quanto mais você comprar, maior vai ser o seu recurso. Depende do quanto que você quer criar uma renda passiva. Mas é demonstrar que, com qualquer quantidade, a gente já consegue, com quantidades mínimas, né? A gente já consegue ter uma diversificação e tokens que vão trazer para a gente essa renda passiva. Então, se vocês quiserem ler a próxima. Então, aí tem a Fernanda. Boa noite a todos. Daniele fala sobre as ACPs. O que são CPs? Gratidão. E aí tem também mais uma pessoa aqui. Peraí, deixa eu ver quem é que pediu aqui para falar. Tem mais uma... sim. Puxa vida, passou tudo aqui. Tem mais uma pessoa que quer saber a respeito das CPs aqui, mas eu não estou conseguindo localizar ela aqui agora.
Espera aí. Só um pouquinho aqui. Tá bom, sem problema. Tá. Eu rolo aqui o mouse e some tudo aqui. Tá, Cebres. É a Ju Macedo, tá? A Ju Macedo também quer saber sobre as CPs, tá ok? Então, vamos lá. O que são as CPs? As CPs, elas são créditos patrimoniais que eles foram lançados, né, como tokens através do sistema para destravar em nós a frequência do milionário. Porque eu sempre falo assim, eu fiz um pacote, né, para vender essas CPs, para dar a oportunidade de cada pessoa ter dentro do aplicativo 1 milhão de CPs. O que isso significa? Na hora que eu vejo aquele número gigante dentro da minha carteira, eu começo a trabalhar na minha mente. Se eu não sou milionário, por exemplo, eu não tenho questão de patrimônio, eu não tenho em questão de reais na minha conta 1 milhão, mas eu começo pelas CPs. O dinheiro, ele não é uma frequência? Então, quando eu atinjo essa frequência do milhão, que chama esse pacote que eu fiz, por exemplo, porque ele não é um token mais comercializado pelo sistema. Então, a gente só acha ele com quem tem CPs na carteira e quer comercializar. Então, meu intuito não é vender na quantidade, é vender nos pacotes para que todas as pessoas tenham acesso a esse destrave na mente. Porque quando eu começo a ver um número muito grande, esse 1 milhão de CPs, eu começo a ver que as continhas do meu dia a dia, eu vou pagar uma conta de luz de R$200, uma conta de R$300, elas vão ficando simbólicas. E as pessoas acontecem primeiro na minha. Então, e eu estou acessando isso todas as vezes no meu aplicativo, além de eu entrar, que foi um dos intuitos, no aplicativo todos os dias e pegar o salto quântico da prosperidade, e isso é real. Quem faz essas operações de todos os dias abrir o aplicativo, fazer essas movimentações, o salto quântico ele é muito maior, porque tem uma tecnologia quântica que ajuda a gente nessas conexões da prosperidade. Então, quando eu começo a acessar esse aplicativo e ver esse 1 milhão de CPs, eu começo a trabalhar na minha mente de que eu já sou rico, eu já tenho 1 milhão, começo a trazer isso para dentro da minha realidade. Então, já houve conversas que os parceiros perguntaram para a gente, e se daqui a um tempo essas CPs valerem 1 para 1? Se a gente tiver poder de compra, né, de R$1 milhão, esse pacote eu vendo a R$30. Então, R$30, 1 milhão de CPs. Então, e se no futuro próximo esses valores eles tiverem um poder de compra de 1 para 1? Então, foi uma movimentação que houve para destravar em nós essa frequência da prosperidade, para eu acessar esses números, para eu ver esses números grandes, para eu me acostumar com esses números e trazer eles para a realidade. Esse foi um exercício que às vezes a gente precisa ver, precisa sentir, precisa visualizar para trazer. Se fica muito no mental, às vezes a gente não consegue materializar, tem gente que tem dificuldade. Então, na hora que a gente coloca alguma coisa física, que são os tokens, eu visualizando lá, eu consigo acessar essa prosperidade de uma forma muito mais fácil. Então, foi um token para movimentar essa frequência da prosperidade e trazer essas conexões financeiras para a gente. Tem aqui outra pergunta, a Juraci, ela quer saber se o Banco BDM tem o confisco pelo GO. Se, caso eles queiram, podem confiscar o nosso dinheiro que está lá. Então, vamos lá. A gente enfrentou muitas barreiras, porque igual eu falei, imagina um sistema sendo criado do zero, batendo de frente com um sistema que aprisiona financeiramente. Então, tudo que a gente faz é muito bem pensado em relação a garantir todos os investimentos. E até aproveitando essa pergunta para as pessoas confundem o BDM Digital com o BDM Bank. O BDM Digital é o nosso aplicativo de multiplicação, são as maiores movimentações lá, então o segredo ele está nos tokens. E o BDM Bank, ele é um banco para movimentação em reais, para que a gente traga a população que ainda não entendeu sobre tokens para dentro do sistema. Então, a nossa construção financeira, ela vem do BDM Digital. Os tokens, o sistema ele não tem acesso, vamos dizer assim, né? Então, o BDM Bank, ele é diferente do BDM Digital e a nossa maior construção financeira está no BDM Digital. O BDM Bank, ele é um banco que vai vir empréstimo, consórcio, mas que a gente pode construir toda a nossa riqueza e movimentação em renda passiva dentro do BDM Digital. E sempre a gente vai receber direcionamento, informação. Se for acontecer alguma coisa, a gente sabe sempre que a gente está a um passo à frente das coisas que acontecem, a gente tem acesso à informação, a gente
tem essa clareza de receber a informação e tomar as atitudes. Então, com certeza absoluta, a gente vai ter esse respaldo e, porventura, acontecer algum pormenor no meio do caminho. Ótimo. Deixa eu ver. Aí, aqui já teve uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida. A Alitéia, ela quer saber se o Banco BDM já está funcionando. Aí... Então, baixar o aplicativo. Inaugurado oficialmente. A gente está fazendo alguns ajustes, alguns testes ainda, né, como eu expliquei. E aí, assim que a gente souber a data oficial, com certeza absoluta, a gente vai soltar todos os grupos. E quem puder prestigiar pessoalmente o banco, né, que vai ser de forma física aqui em Campo Grande, na verdade lá em Campo Grande, porque eu estou em Belo Horizonte, né, mas eu moro em Campo Grande. E vai ser um prazer enorme receber todas as pessoas que vão estar conosco nessa jornada. Vamos ver qual que é o Sandro Calda. Tá falando de ti. Boa noite, Dimensionais. A Dani é muito inteligente e astuta, pessoal. Reflitam sobre as dicas dela. Pedindo para o pessoal refletir sobre suas dicas. Sandra é um grande amigo. Esse é o grande amigo. Aí o Sparco, Juraci Consolação, o GO não tem domínio nenhum contra o BDM. O Sparco está... Eles sabem o que está acontecendo, né? Eles sabem. Eles sabem. E que é o nosso sistema. Por isso que não pararam a gente até hoje, porque não tem como. Verdade, porque se eles quisessem, eles tinham parado já, fazia muito tempo, né? Muito tempo. Se eles pudessem, na verdade, né? Se eles pudessem. Por exemplo, as mulheres que foram queimadas como bruxas antigamente. Que informações elas tinham e que habilidades elas estavam exercendo para eles pararem ela no meio do caminho. Então, eles criam uma historinha toda e colocam aquilo na cabeça da gente para a gente interpretar de uma forma que não foi. Então, a gente pode ver várias passagens na história deles tentando calarem os dimensionais. Mas agora a gente está num momento cíclico diferente. E a gente tem um ecossistema inteiro. E daqui a pouco a gente já é a maioria. Se todo mundo resolve não mais obedecer às ordens do GO, eles perdem o poder, porque eles aprisionam a gente através financeiro. Se todo mundo desperta, eles não têm mais poder. Eles não têm nem tecnologia contra as nossas, que a gente sabe aqui dos parceiros, né? Então, eles estão à frente de tecnologia, mas nosso grupo em si, não. Mais uma aqui. O Genonardo. O sistema tem planejamento para divulgação? Fora da divulgação que as pessoas que estão participando já fazem? Digo, em mídias, estádio de futebol, camisa em grupos de esportes? Com certeza absoluta. A gente está desenvolvendo alguns materiais para a gente colocar disponível, né, em questão da divulgação do BDM Digital. A gente já patrocina times de futebol aqui em Campo Grande. Então, são vários projetos e planos que a gente está colocando em ação. Então, com certeza absoluta, essa mídia ela é muito importante. A gente já tem cartazes nos ônibus rodando em Campo Grande. A gente tem outdoor na frente de um dos maiores shoppings de Campo Grande, falando do BDM Digital. Então, aqui em Campo Grande, a gente consegue ver isso com muita frequência. E abrindo banco em São Paulo, abrindo novas carteiras, vai ficar muito fácil de passar isso para outros estados também. Mas, igual eu sempre falo, é tudo uma construção. A gente vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, um a um, e depois a ajuda de todo mundo que entra, porque não é só dar aquilo a fazer, só a gente produzir material, nós somos dimensionais. A gente tem que também tomar frente de alguns movimentos para que a gente leve o BDM, para que a gente conecte o sistema, às vezes algum time de futebol, alguma informação que vai levar a gente para um outro patamar. Então, com certeza absoluta. Certo. Deixa eu ver mais um aqui. Aqui o Spartacus está agradecendo que você falou para ele que éramos, né? Ele está sabendo, né? Aí ele está agradecendo. O João Carlos Pereira, boa noite, Dimensionais. Aí vem o Sandro Caldas. O proprietário pagará dividendos em quanto tempo? Já se sabe disso? A princípio, eles colocaram que seria uma vez ao ano esses dividendos. Então, juntaria todas as movimentações de giro do BDM e os acionistas iriam receber, né? Os
tinha um pedacinho do banco do BDM digital. Só que isso, de acordo com o giro com a movimentação, pode mudar. Pode passar a ser semestral, trimestral, vai depender tudo da movimentação. Então, o sistema ele não é uma coisa fixa, que hoje é desse jeito. A gente vai mudando de acordo com o giro, com a movimentação, com as novas necessidades do momento. Então, hoje, ele está uma vez por ano. Mas isso é para sempre? Não, pode mudar. Quem sabe a gente recebe isso mensalmente? E isso daí vire um recurso financeiro que a gente tenha mensal. Nunca se sabe. Então, tudo pode mudar de acordo com a divulgação, propagação, aumento, giro. Certo. Aí tem a Ju Macedo. Eu comprei, mas não estava manipulando as CPs ainda. Ela tinha comprado, mas não estava manipulando, né? Então, abre o aplicativo e veja esses números grandes, traga ele para a realidade, aproveita esses feixes do aplicativo. Muito bom, né? Spark, vamos dar o like, compartilhar essa live. Muito importante mesmo essa live. Aí a Maria de Lourdes. Boa noite, dimensionais. Estarei tarde na live, mas vou assistir do início porque tenho interesse no BDM digital. Transforma a nossa realidade. E realmente transforma mesmo. Eu, da minha maneira, eu tenho passado para amigos, para parente, e estou assim. Inclusive, estou mandando alguns BDMs. Falo, abre a carteira que eu estou mandando alguma coisa para você. É pouquinho, né? Mas a gente está mandando, já deixa a pessoa tranquila, mais feliz, né? É muito interessante. Aí, quando eles veem que o valor está mudando, né? Estava 12 e pouquinho, agora está 12,17 já, né? Então, é muito interessante. É isso mesmo. E que sempre quando a gente manda, volta em dobro para a gente, né? A gente não faz pesquisa. Exatamente. Aí o Edson Albuquerque dando boa noite para a gente aqui. Aí deixa eu ver aqui o Spartacus. O lutador Anderson Silva andou também já fazendo a propaganda do BDM Digital. Bem lembrado, né? Já esteve fazendo. Né, Daniele? O Anderson Silva, né? Uhum. Bem lembrado. Ele fez propaganda. Teve várias propagandas assim. Tem o Minotauro também, que além dele estar em Dáquila nessa última C, ele também faz propaganda, o lutador. O Minotauro, eu fui em dezembro, estava aquele outro lutador, eu esqueci o nome dele aqui. Eu esqueci, ele falou alguma coisa lá quando a gente estava lá no anfiteatro lá, tendo reunião lá, palestra, né? Ele também falou alguma coisa. Deixa eu ver agora mais alguém aqui. Tá. Bom, a Alvi Cis, boa noite, de Massaranduba, Santa Catarina, tá? Aí vem a Juraci. Juraci Consolação. Quando o banco se instalar em Belo Horizonte, vamos fazer uma corrida de rua para divulgar o BDM. Estou à disposição para mais informação. Ela já quer o banco lá, né? Vai chegar esse tempo, né? É minha vizinha. Vai acontecer, né? Aí o Spartacus, frequência 99 da prosperidade ativada em vida, já que já esteja também na mente e vida de todos. Exatamente. Essa frequência, né, ela... Então, alguém aqui, peraí. É o Vanderlei Silva, exatamente. O Vanderlei Silva que estava na atividade de campo de dezembro. Eu não lembrava o nome dele. Isso mesmo. Bom, acho que acabou aqui, gente. Tá. Parabéns, o Edgar. Parabéns, José Celso. Excelente live, como sempre. Você tem a frequência do amor. Obrigado. Aqui antes parece que você tem uns 30 minutos ainda, beleza. Mas para você iniciar, o pessoal está querendo saber. Eu tenho certeza que eu estou na mente deles aí. BDM Digital, quantos anos que ele começou a ser criado? E qual a cidade
a capital e a cidade que ele começou. Então, vamos lá. O BDM Digital, né, como eu falei, ele foi lançado em 2020, no Mato Grosso do Sul. Ele foi lançado a R$3 em 2020. E depois de 4 anos, né, agora em 2024, ele ultrapassou os 300% em questão de valorização, quando ele atingiu R$12,17. Então, olha para você, a valorização, se a gente pegar o gráfico do BDM de 2020 a 2024, 4 anos, né? É só subida, para mostrar que ele não é especulativo, ele não trabalha com especulação, que ele não oscila com o mercado. O mercado lá fora ele pode estar acontecendo qualquer coisa, qualquer notícia, inflação não influencia no nosso meio de pagamento. Por isso que eu sempre falo que ele é o meio de pagamento mais seguro, porque ele depende da movimentação e as pessoas, elas tendo, vamos dizer assim, um retorno com o BDM, elas nunca vão deixar de usá-lo, sempre vão girar, movimentar, e os novos investidores, eles sempre vão vir das indicações, dos projetos, da publicação do BDM digital. Então, o intuito dele é sempre só subir, com segurança, com credibilidade, sem especulação, igual, por exemplo, as criptomoedas, o Bitcoin, como eu dei um exemplo. Então, a Juracel falou que ela quer trabalhar no banco físico, tá, gente? Manda um currículo para nós. Já quer trabalhar. Aí a Gina Delacqua, boa noite, cheguei agora e vou assistir do início para buscar mais informação. Já tenho meu BDM digital, graças a Deus, e estou muito feliz por estar ajudando outras pessoas a adquirir o BDM. É isso mesmo, gente. É cada um, né, fazendo a sua parte de divulgação também. É formiguinha, na verdade, né? A gente acaba fazendo o trabalho de formiguinha, né? Mas eu sempre falo assim, uma formiguinha trabalhando é muito melhor, faz muito mais do que um leão dormindo. Exato. Subestimar aquele trabalho que a gente faz, que a gente acha que é pequeno, mas na verdade, quando a gente fala com uma pessoa que fala com outra, que fala com outra, chega numa dimensão que a gente não tem nem noção das nossas ações, né? Exato. Então, propaga, o universo ele traz o recurso para a gente espalhar isso para o resto do mundo. Exato. Aí o Sparks falou que ele é um dos pioneiros desde 2020. Que bom. Perfeito. Vamos lá. Deve estar com muito BDM, hein, Sparks? Eu tive no canal quinta-feira. Eu também estava sem voz. Eu tive no canal dele essa semana também. Também tá. Mas até hoje não voltou minha voz. Mas foi maravilhosa. O Spartacus, ele é muito querido. Muito querido. Tem um canal maravilhoso. As pessoas pagam o BD, né? Exato. Então, ele é um raiz. Aí a Cis falou assim, como está o BDM Bank? Você já deu uma passada, mas aí é com você. Então, vamos lá. O BDM Bank, né? Se a gente acessar a live um pouquinho antes, eu falei sobre ele, então eu vou dar uma pincelada. O BDM Bank, ele está na fase de teste. A gente antes estava na fase da teoria. Quando a gente vai colocar em prática, a gente consegue ver os erros, né, que possivelmente estão dando na plataforma, a gente faz a correção. Então, a gente nunca esteve tão perto de inaugurar, mas tem que ser feitas essas correções para a gente lançar uma coisa de qualidade, né? Um banco de qualidade para todas as pessoas que vão vir. Porque, assim, isso também é questão de credibilidade. A gente, aqui dentro, a gente compreende as coisas que podem acontecer, mas e se a gente se depara com grandes investidores e na hora que entra em contato com a plataforma pode dar algum erro? Então, isso gera desconfiança. Então, a gente tem que ter um sistema redondo para na hora que a gente trouxer esses investidores, né, essas pessoas de fora que não conhecem o BDM, eles verem não só essa parte financeira, mas verem um ecossistema completo e gerar credibilidade em questão financeira, porque hoje a área que mais pega uma pessoa é o financeiro. Então, qualquer coisa que mexa com o dinheiro dela, que não dê segurança, traz esses bloqueios. E o nosso intuito é passar isso para a população de uma maneira mais clara, eficiente, com credibilidade, segurança e multiplicação, para entrar com a gente e somar no nosso sistema, né? Exato. Então, em breve, os parceiros falam, não tenha pressa. Não tenha pressa.
É melhor esperar um pouco e ir tudo certinho do que, né? Inclusive, em questão financeira, quando mexe em dinheiro, se você demora para dar uma resposta, a pessoa já fica preocupada. Imagina se dá né? Algum problema no aplicativo, né? Uhum, tá certo. Bom, aí agora você pode dar continuidade, tá? Que eu vou sair um pouquinho aqui fora e você continua aí, tá? Então, a gente vai para a parte da finalização, né? A gente falou sobre todos, a gente fez um contexto em relação ao BDM digital, ao mercado, às manipulações que a gente sofreu durante esse período nosso de existência, né? E esses ciclos para trás. A gente falou sobre os investimentos, a gente falou sobre renda passiva, a gente deu uma pincelada sobre o que é o BDM digital, o que é o lastro, o que tem por trás de todas essas movimentações, a construção de uma renda passiva para que a gente acesse um futuro maravilhoso. Então, esse futuro ele tem que ser construído dia após dia. A construção ela tem que ser feita todos os dias. Então, mesmo que eu não tenha recurso para comprar 1.000 tokens, 100 tokens agora, de um em um a gente consegue chegar lá. Então, se a gente investe em um tokenzinho de R$12 todos os dias do ano, no final do ano a gente tem 365. Então, é o poder de fazer um pouco a cada dia. Então, eu sempre falo assim que a gente tem que olhar o investimento como algo obrigatório. Pode ser só se sobrar. Porque se for só se sobrar, nunca sobra. A gente sempre arruma recurso para estar gastando, né, em questão financeira, como se fosse prioridade. E a nossa garantia, ela está, o nosso transbordo, ele está em ver isso como algo obrigatório. Então, se eu olho o meu investimento como uma conta de água, uma conta de luz, eu levo ele a sério para uma construção para eu acessar isso no futuro. É um dia de cada vez, é um token de cada vez. Se a gente não souber administrar um pouquinho, a gente não acessa o transbordo, então tem que ser de pouquinho em pouquinho. Então, é quando eu tomo a decisão de ter só R$13 na minha conta e comprar um token Pantanal. Então, para finalizar, é muito bom, mas é muito melhor quando as pessoas que estão com nós, elas prosperam junto com a gente. Então, o lema do BDM Digital é o quê? É levar prosperidade, dignidade e uma nova oportunidade financeira para todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Então, o BDM Digital ele não é só um meio de pagamento, ele tem todo um propósito por trás para resgatar isso na humanidade. Agora é o Zé César que vai fazer pergunta, tá? Aqui, eu moro em Belo Horizonte, nós não temos loja. Tem uma loja assim no Shopping Del Rey, parece de vinho, 067, né? No BH, no Shopping Del Rey parece que tem, tá? De vinho, né? Aqui a gente mora aqui, a gente quer fazer comprar uma passagem, comprar alguma coisa na internet, e já é possível? Já é possível. Inclusive, tem uma menina que eu vou deixar o contato dela com vocês, que ela tem uma agência de turismo e ela faz passagem de avião, de ônibus, aluguel de carro, tudo com BDM digital. Então, não importa em qual estado que você mora, ela consegue passagens e tudo relacionado ao turismo pagando com BDM digital. Então, eu sempre falo assim, quando a gente vai pessoalmente lá nas ACs, o primeiro movimento é a gente que tem algum comércio, algum produto ou comercializa terapia, qualquer coisa que for, aceitar o BDM digital. Porque aí a gente vai estar mostrando para as pessoas, mesmo que a pessoa não pague com o BDM, você vai estar dando mais uma forma de pagamento e mostrando e deixando a pessoa curiosa para conhecer aquilo. Então já é uma forma de divulgação. Então, se eu começo a dar preferência para as pessoas que têm um trabalho e aceitam o BDM digital, eu faço essas conexões de estado para estado. Então, se tem um parceiro meu, BDM digital, que vende alguma coisa que eu estou precisando, eu já compro na internet, mas eu dou prioridade para comprar para ele, a gente começa a aumentar e estimular ainda mais o BDM digital. Então, eu vou deixar o contato dela, porque qualquer viagem que você for fazer para dar aquele treinamento ou viagem pessoal, você já consegue pagar com BDM digital. Tem muita coisa que a gente não fica sabendo, então a gente tem que divulgar, né? Mora no sul, né? No sul do Brasil, é? É a menina lá do sul? A Mariana Campos? Não, né? Não é, não. De uma, tá vendo? Eu pensei que ela lá do sul também vendia passagem de avião, mora no sul do Brasil. Aqui, o BDM,
Em Corguinho, Rochedo, Campo Grande, como é que está a movimentação? Nos comércios, nos hotéis, nos táxis? Então, foi o que eu disse, né? Por exemplo, em Campo Grande, eu já consigo pagar gás, casa de carne, eu consigo abastecer. Tem um posto que ele é. A rede toda dele aceita BDM digital, então qualquer posto que for dessa rede você consegue abastecer. Lá ele é muito divulgado, por ele ter sido criado lá, o BDM digital, lá é muito, muito mais fácil. Então, cafeterias no centro, o maior hotel que está em cima desse outdoor aceita BDM digital, então ali é muito fácil você fazer praticamente tudo. Só está faltando a gente colocar os aluguéis, né? A gente falar com os inquilinos para aceitar o BDM digital, colocar eles dentro desse movimento. E em Corguinho, Rochedo, muito mais, porque são cidades pequenas. Então, todo supermercado, toda a movimentação ali, a gente consegue fazer em BDM digital. E nos treinamentos em segurados em Avalon, exatamente tudo. Você não usa nada de reais lá, só se você quiser. Mas se você compra o BDM para usar lá, além de você aumentar o giro e a movimentação, com os representantes você compra com bonificação. Então, você ainda aumenta seu poder de compras, aquele valor que você está comprando. Então, só tem benefícios em usar o BDM digital. E a gente está levando isso também para outros estados. A gente que eu falo é nós e todas as pessoas que já utilizam o BDM digital. Então, através de todos os canais de live, de material, de grupo. Em Campo Grande, eu morei 3 anos lá no Rochedo, lá em Zigurates, né? Não sei se você lembra de mim. Lembra? Não. Quantos anos você tem de idade? Então, eu entrei em Dakhla em 2020. Eu sou nova. Tá nova. E você é a primeira da família que entrou em Dakhla? Ou já os seus pais já pertenciam a Dakhla? Então, a gente entrou no mesmo momento, a minha família inteira. Eu, meu marido, meu filhinho, ele tem 3 anos hoje, e meus pais. Então, a gente começou a frequentar juntos. A gente até mudou para Campo Grande por conta de Dakhla. Eu sou paulista, eu morei 21 anos em Belo Horizonte. Antigamente, antes de conhecer Dakhla, eu estava morando em Florianópolis. Quando eu conheci Dakhla e eu vi a live que o Rafa falou, cidades do litoral vão sumir. Eu não pensei 2 vezes em sair e ir para Campo Grande, porque eu falei, eu quero ir em todos os treinamentos. E aí eu comecei a ir em todos. Teve um ano que, assim, tinha todo mês. Igual esse agora de julho vai ser 10 dias. Eu falei, não importa, eu quero estar em todos. E me mudei por conta disso. Uhum. Pois é, eu falei, morei em Zigurates 3 anos e eu tenho 27 anos de idade, tá? Sem interrupção. Você é um Sou dos dinossauro. primeiros, sou associado DACA desde quando começou, né? Depois da criação de DACA, né? Que antes era um projeto portal, parece que depois de uns 2, 3 anos criou a associação, né? De ser associado DACA, né? Então eu sou associado desde os primeiros até hoje, tá? Agora, deixa eu fazer só uma pergunta aí. Em Campo Grande, parece que lá tem muito atacado. Os atacados ali recebem o BD? Ainda não, porque, por exemplo, um dos atacados maiores é o Forte. O Forte, ele possui o cartão de crédito próprio deles lá, que é o Voon. Então, a gente tem que chegar... por exemplo, quando a gente vê o banco, a gente vai ter modalidades que a gente vai conseguir chegar nas grandes empresas e mostrar benefícios através de cartão, movimentação, receber o salário da pessoa pelo BDM Bank. Então, vão ser artifícios que a gente vai poder usar para chegar nesses grandes comércios. Então, você imagina, por exemplo, um Forte atacadista aceitando o BDM digital, o boom que vai dar em questão da nossa movimentação. E aí, eu acredito que a gente inaugurando o banco e tendo todo esse respaldo financeiro, a gente chega, apresenta o projeto e fecha atacadistas. Há pouquinho tempo que a gente começou a propagar o BDM, porque antes a gente estava fortalecendo muito pelo mundo. Mas primeiro a gente precisava entender esse sistema para passar para fora. Por isso que eu comecei a live falando, a gente nem começou a divulgar o BDM. Ainda nem foi, entendeu? A gente ainda está em campos de futebol e isso tudo vai acontecer. Os parceiros prometendo para a gente um canal na televisão, para a gente passar informações. Então a gente está vendo um momento de que toda a informação está acelerando em questão do BDM chegar às grandes mídias e a gente conseguir atingir a população e abrir grandes... Aqui
Campo Grande tem uma avenida lá que chama Afonso Pena, a avenida principal. Belo Horizonte também tem a avenida Afonso Pena central aqui, certo? E tem um shopping, não sei se depois que tem 9 anos que eu saí de lá, né, 9 para 10, acho que é isso mesmo, né? 2015, é isso, não, 9 anos, tá? Tem um shopping, e parece que Campo Grande não tem mais que um grande shopping, só tem esse grande shopping na Avenida Afonso Pena, não é isso? Ou hoje tem mais shopping, depois que eu saí? Tem mais 2 shoppings, um fica perto do Bosque dos Ipês, e tem um outro shopping, mas o maior é esse shopping Campo Grande. Inclusive, tem lojas, por exemplo, da Ortobon, dentro desse shopping, que já está aceitando BDM digital. Como a Ortobon é uma franquia, quem sabe isso repercute para outras lojas também. Então, é um trabalho que a gente está fazendo. Tem uma rua, antes ali da Afonso Pena, que chama Euclides Cunha. Naquela rua, tem cafeteria, tem loja de óculos, tem lavanderia, tem tudo que você imaginar que já aceita BDM digital. Beleza. Então, e agora... Pode, continua. Então, é isso que eu estava falando. Praticamente tudo eu consigo fazer em BDM digital em Campo Grande, que é abastecer, comprar gás nesse posto que a gente consegue abastecer, casa de carne, o restaurante hoje, meus pais foram almoçar no Bom Filé, não sei se você conhece. Por algum tempo você deve conhecer o Bom Filé. O Bom Filé é um dos restaurantes mais requisitados de Campo Grande, um dos restaurantes mais finos. Ele já ganhou vários prêmios em relação ao filé, os pratos dele, e ele é um dos clientes que aceita BDM digital. Tem um restaurante lá, só peixe, tudo de peixe. Já almoçou lá? Não. É maravilhoso, tá? Tudo que você pensar de peixe, tá? Agora, tudo isso já cresceu bastante, né? O BDM está crescendo. E vai crescer muito mais rápido com a agência física, não é isso? Exatamente. A gente está num momento de aceleração de informação. Então, a gente dá uma acelerada em questão de propagação. Então, muitas coisas boas e conexão vão acontecer nesses próximos tempos. Maravilha. Parabéns. Depois você vai passar, você representando o BDM, tá? Né? Você vai passar quem quer comprar passagem tem BDM, né? Em qualquer parte do Brasil, né? E, Raquel, tem mais alguma pergunta e resposta? Que ela já vai entrar na fase final. Tem aqui alguns comentários que eu vou ter que passar aqui. Vamos lá. O Spartacus, ele falou que foi magnífica a live que fez com você, Dani. Até agora, só comentários positivos no nosso grupo do Telegram. O povo amou, tá? E aqui tem o Alves agradecendo, tá? A Fernanda Silvana, Daniele, a minha mãe estava muito rouca e eu deixar de guaçatonga para ela. Com 3 dias tomando, ela sarou, tá? Então, o pessoal está, assim, já preocupado, né? Com você. Olha que pessoal acolhedor e amoroso. Muito obrigada, Fernanda. Então, aqui tem de tudo. A gente fala muita coisa, viu? É bom que a gente se sente muito acolhida, né? Muita vontade. Exato. Aí aqui a Maria de Lourdes, ela falou, vamos compartilhar, divulgar o BDM digital. No caso, eu já estou há horas que as gotinhas, a de unir vai dar muito certo. A live, prosperidade, gratidão, boa noite a todos. Aí, bom, aí a Fernanda, ela coloca chá de guaçatonga aqui, tá? Já falamos. Aí, notícia ótima de viagem com BDM digital, obrigada. Então, é assim, todos, né, nessa frequência, né, do BDM digital. Vamos ver se tem mais alguma aqui. O Celso Batista, dando um oi, Davi. A Gina Dalacqua, gratidão. Maria de Lourdes, vamos dar like para frente, Brasil e mundo, com BDM. Faz o joinha, pessoal. Faz o joinha, inscreva no nosso canal, tá? E quem quiser um treinamento com o Zé Celso, o telefone está em cima aí, ó, rodando aí. Aí o Celso Batista falou na assim, cabeça. O Celso Batista falando, gratidão, Davi, a mulher que me deixou milionário, não sei.
É Dani, ele está escrevendo errado. Ele é Dani, a mulher que me deixou milionário, tá ok. Ótimas informações, né, de aplicação, tá deixando vamos ficar milionária aí, todos nós. Aí a Dani, a Ju Macedo, Dani, tu és muito show, live maravilhosa. Maravilhosa mesmo, viu, gente? A Juraci Consolação, José Celso, o benefício de ser José Celso, ela quer saber qual o benefício de ser um associado à Dáquila. Alguém pode responder aí para ela, gente? Aí, amiga. Você responde. Isso. Sim, você responde. Um dos benefícios primordiais é em questão a acesso à informação. Então, todos os associados, eles participam de grupos que, mesmo que eles não consigam ir no treinamento, eles têm acesso a todas as informações que a gente passa. Questão de nivelamento de conhecimento, todas as pesquisas, frente de pesquisa, movimentação. Então, o associado, ele tem esse direito. Então, por exemplo, eu quero comprar um terreno em Segurates, um lote em Segurates, eu só posso fazer essas operações quando eu sou associado. Os treinamentos, o associado tem um valor muito diferenciado em relação a quem não é associado. E lembra que o Urandir fala sempre, dever a favor para o governo. Todas as pesquisas, direcionamento do sistema, ele se mantém com a aplicação. Então, é uma forma de gratidão com tudo que a gente recebe em questão de informação do sistema, que aí eles sempre falam, o TLDC, que é toma lá da... Então, na hora que eu entro como associado, de uma certa forma, eu estou ajudando a divulgar as informações, a pesquisa, e recebendo tudo em dobro, em triplo, de todas as informações que eles têm para passar no sistema. Então, é um valor super simbólico que a gente paga por mês. E se eu pago, se a Raquel paga, se o José Celso paga, a união ela faz a força. Então, a gente consegue não depender dos órgãos lá fora para fazer nenhuma coisa. Porque aí a gente consegue ser independente e a gente está assim, muito próximo de ser um ecossistema que tem de tudo, que não precisa de nada lá fora. A gente vai ter sistema financeiro, a gente já está mexendo em questão do Ecodáquila, né? É um dos investimentos do sistema, que são as terras de corguinho para levar comida de qualidade para a humanidade. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente já sabia que isso daí poderia acontecer, ondas moduladoras, todas essas frequências e essas tecnologias que eles mandam para potencializar esse momento cíclico que está passando. Então, a gente já sabia de tudo isso. E a gente já sabia por quê? Porque a gente recebe informação. A gente está sempre um passo à frente de tudo que está acontecendo e a gente recebe esse direcionamento. Então, são todas regalias, vamos dizer assim, que a gente tem quando a gente se associa e ajuda nessa movimentação. Porque é uma somatória, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, a gente precisa das pessoas, cada um com uma habilidade, cada um em uma área. Então, se a gente reúne todo mundo e cada um sabe fazer um pouquinho, a gente vira um ecossistema totalmente independente e consegue trazer tudo para dentro do nosso sistema. Então, assim, a gente só tem benefícios quando a gente se associa. Aí, Daniela, quem vai... Nós já temos a ceia agora de julho, né? Parece que já até esgotou as vagas, não é isso? Já não tem vaga mais por aí, né? Parece que sim, não tem. Eu não sei de barraca, não é isso? Hein? A não ser quem vai de barraca, né? Monta barraca lá, né? Parece que já não tem vaga mais, né? Acho que nem barraca tem vaga mais. Nem barraca não tem vaga mais. Aí, agora, o pessoal quer saber, quem tem o BDN lá na fazenda, lá na Avalon, paga tudo com BDN ou reais, né? Tudo aceita BDM, qualquer coisa, lanchonete, restaurante, os produtos que você vai comprar, tudo aceita BDM digital. E eu sempre falo assim, quando a pessoa está indo com reais, ela não tem BDM digital, é vantagem com que ela compre com um representante, porque a gente dá bonificação, então aumenta o poder de compra dela e ela ainda ajuda a girar e movimentar. Na hora que aumenta a venda do BDM, né, ele sobe a cotação. Então, não faz sentido a gente usar reais no lugar que não aceita BDM digital. A gente tem que ter a mentalidade da substituição de reais pelo BDM digital. E eu utilizo fazendo girar, além de eu aumentar ele na minha carteira, eu aumento para todo mundo, porque eu não ganho sozinho, eu aumento a cotação. Então, é um trabalho em equipe. Então, quem tiver reais, me procura, compra PDM digital, não usa reais. Vamos ter essa consciência da gente usar tudo com BDM digital. Então, por exemplo, eu vendo BDM com 5% de bonificação. A pessoa quer comprar 100 reais. Ela leva 100 reais, ela está pagando mais 5%. Se ela for pagar em reais, é só os 100 reais. Ela não vai ganhar nada com isso. Ela vai passar 100 reais para lá
e vai continuar nos R$ 100. Então, o BDM ele sempre multiplica bônus, dourado e mercantil. Ele vem para bonificar, para somar, para transbordar, para nosso financeiro. Você está falando, né? O áudio seu, para a gente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de escutar. Não sei, para mim está retorno abaixo, né? Mas Deus o início, está tudo bem, mas está dando para escutar. Então, você está falando que é muito mais econômico quem vai para a Segurate, quem vai para a AC, comprar o BDN e pagar lá tudo em BDN, não é isso? É mais econômico, né? Muito mais. Você compra com desconto, né? Não é isso? Não e lá você paga o valor do dia, é isso? Desconto não. Não é assim, não? Hã? Bonificar. Desconto não. Ah, tá. E paga com o valor da cotação do dia, é isso? Exatamente. Aí você paga com a cotação do Quer dizer, se você comprar hoje, está aqui 12,15, se amanhã está 12,18, você já está ganhando, né? Está ganhando, sem fazer nada. Só deixando na sua carteira para utilizar. Né, Raquel? Isso. A Maria de Lourdes está aqui, ó. O Bom Filé, o Garibaldi fez uma das propagandas mais interessantes que vi divulgando o BDM. É verdade. Uhum. Muito bacana que ficou, né? Aí o Edgar Romão. Dani, fala mais sobre a programação de renda com o BDM. Aí, igual eu falei com a Raquel e o José Celso, todo mundo que tiver dúvidas, pode me chamar no privado, que certo. Eu vou mandar informações sobre eu posso pôr seu número aqui? Claro. Tá, vou colocar então. Todas as informações das pessoas. Tá. No final, eu vou deixar o telefone dela e da agência de passagem, né? De turismo, né? Qual que é o número, Dani? É 31. 31? 9, DDD, né? DDD isso. 31. 98 98 o quê? 06 78 03. Adicionar. Onde foi? Peraí. Oxe, para onde foi o negócio? Tá aqui. Aí, pessoal, tá aí, tá? Pode me Beleza? chamar. A gente Chama pela Daniele. Vamos tirar todas as dúvidas. Né? Aí, você vai passar da moça também que faz a empresa de turismo, não é isso? Isso. Vou passar. Vocês tá. Eu vou... Qual que é o nome? Então, eu tenho que pegar aqui na minha agenda. Você quer que eu passo já agora para colocar aí? Não, pode ir lá, pode pegar, fica à vontade. Porque o interessante é colocar agora, porque aí o pessoal copia, né? Fica à vontade. Então, gente, BDM digital é muito, muito interessante. Agora nós vamos... A gente que... quando você abre a sua carteira e coloca aquele... Pode ser pouquinho, mas é muito bacana, porque vai te dando um ânimo, sabe? E você vai querendo aplicar mais. Porque você vê que... Espera aí, tem uma ligação aqui. Aí você vê que o seu dinheiro está rendendo. Ele é muito maior. Vou ter que responder aqui para uma pessoa que tá me ligando aqui, tá? Só um minutinho. Peraí, vou deixar um pouquinho, depois eu falo. Mas é muito interessante. Puxa vida. Não posso atender agora. Quando eu estou com tempo, ninguém liga para mim. Agora que eu não estou, está todo mundo ligando. Vamos lá, vamos colocar? Raquel, Daniel, você falou que 1h30, né? Já está chegando, uma hora que... você pode responder aqui mais alguns chat para as considerações finais? Vou só colocar aqui, tá? Como que é o nome? Sem áudio. Está sem áudio.
Mariana Campos. Número? 14, o DDD. DDD 14. Aí, ó, 9. 9. 9786. 9786. 0238. 0231. Tá. 38. 38? 0238. Tá, beleza. O site está disparando aí, eu não sei se você vai... Peraí, só um pouquinho. Aí, da Mariana Campos, tá? Já tá aqui. Deixa eu só colocar aqui. Nossa! O pessoal quer aqui o link do Telegram também. O link do Rapaz, agora me perdi aqui. Vamos ver. Tá, noticiário do BDM, deixa eu repassei bastante aqui. Benefício, aí falou do filé, sobre BDM você já falou. O rapaz ajeitou aqui, colocou Dani, seu nome certo. Aí tem aqui Inovar Soluções dando boa noite para a gente. Aí, conhecimento cósmico, o restaurante do Recanto de Rávula não aceita BDM físico para pagar as refeições? Sim. Quer responder? Então, o que acontece? Eles estavam aceitando no começo, né, a questão de BDM físico, só que uma situação muito grande de vendas, né, de pessoal vendendo. Ah, é físico, né? BDM físico, é diferente do BDM BDM digital? Isso, ele é um outro token. Ah, tá, esse eu não... Desculpa, gente. Não então, sabia. Eles uma cotação diferente e depois eles pararam a comercialização do BDM físico. Então, a gente tem que ver tudo que é bom. Eu sempre falo assim, numa negociação tem que ser para a pessoa que está investindo, para mim que estou representando, para o sistema. Se estiver bom para o sistema, tá tudo certo. Isso é sem julgamento para o que os outros fazem. Isso é então, se as coisas de uma maneira saudável, para a negociação ser boa para todo mundo, eu consigo mas de uma forma saudável. Se eu estou olhando só o meu lucro ali, eu estou especulando no sistema e não está sendo saudável para o sistema, isso tende a dar errado, que foi o que aconteceu em relação ao BDM físico. Então, pagamento foi só BDM digital, tá bom? Então, a gente consegue pagar o restaurante, tem almoço, lanchonete, qualquer coisa lá dentro. O pessoal acha que... porque eu tô com... Tá falhando um pouquinho, não sei se é só para mim que tá falhando. Melhorou? Tá meio... Você tá ouvindo bem, Zé? Não tá tão bem, não. Não, né? Se consegue dar uma ajeitadinha aí. Aí vão lendo aqui. Aí o Diogo, ele está muito ansioso com o BDM decolar no Rio de Janeiro, tá? Ainda segue muito concentrado para o centro-oeste. Ele começou aqui com certeza, né, ele vai ficar um pouco concentrado para cá ainda, mas a gente sabe que vai decolar. Isso é certeza, né? Aí, Helena Silva, boa noite, José Celso, convidado Daniela e Raquel, todos presentes. Boa noite. Nossa. Aí, vamos ver a Ju Macedo aqui. E, por gentileza, o link do grupo do Telegram também. O pessoal quer. O link... Tá, o link eu posso te mandar no privado e você consegue colocar na tela? Porque a pessoa não vai conseguir acessar, né? Rapaz de Deus, eu não sei mexer nisso daí. Eu não sei se eu consigo colocar, viu? E aí, tem muitas mensagens, muitas... Tem bastante. Vamos tentando aqui. Não para, né? Ela já está agora que ela Não, vamos fazer assim, ó. Você me manda pelo WhatsApp, eu vou copiar e colar aqui no texto, tá? É o que eu posso fazer. Tá. Esse, pelo menos, eu sei fazer. Agora, eu colocar aqui, eu ainda não sei.
tá? Tô Mas aprendendo. acho que a pessoa nem ia conseguir acessar aqui pela... Vocês estão me escutando? Sim, Tá agora baixinho. eu estou ouvindo. Tá meio baixo, mas a gente está te ouvindo. O ideal seria pôr fone de ouvido, aí fica melhor. É, porque eu Tá no coloquei final, agora no né? carregador, que eu Agora tô com também. 1% de bateria. É. Então, vamos lá. Quando você coloca o link aqui na tela, a pessoa não vai conseguir acessar. Não vai. Tem que ser num canal, não vai, tem que ser em algum grupo, ou deixar o link na live no YouTube, entendeu? Sim. Aí ela consegue acessar. Você pode mandar. Mas eu vou te mandar. Você manda, aí eu mandar no privado. vou ver para colocar no. Assim, eu vou entrar no comentário e colocar o link lá e falar para o pessoal que é o link, o link do Telegram, pode ser? Pode, claro. Vou fazer isso. Uhum. E ó, já que tem muitos comentários, a gente pode marcar uma próxima vez. Porque é um assunto. Exatamente, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Vou só colocar os comentários aqui, tá? Maria de Lourdes, boa noite, povo, José Céu, tá? Danos, boa noite. Vai ter cartão de crédito também? Então, o BDM Bank, ele é pagamento em crédito, débito e BDM digital. Vai ter sim. Ótimo. Aí o Dolores falou que ela tem interesse e gostaria de maiores informações. Então, a gente não tem que marcar outra live, tá? Porque senão, né? Vai. Aí a Maria de Lourdes vai ter cartão sim. Se é de crédito, não sei. Maria de Lourdes, ela tá super antenada, né? Sempre. Ela é o máximo. Uhum. Só tem que tomar cuidado para o pessoal não confundir a Mariana com o representante do BDM como se fosse eu, que aí vai começar a chamar ela e perguntar do BDM. Esse daqui é a viagem, né? Gente, a Mariana Campos é a respeito das passagens para as viagens e tal, tá, gente? Então, vamos lá, amor. Porque senão ela vai ficar doidinha lá respondendo. Aí a Dolores Ribeiro falou que vai entrar em contato. Agora não sei se é contigo com a viagem. O Spartus, gratidão pela live. Deixa eu ver aqui. Ele estava falando picotou aí. É isso, tá, gente? Tá chiando. Aí o pessoal dando gratidão aqui. O seu WhatsApp está falhando. Aí foi... o número do WhatsApp não está visível. Ué, mas será que não apareceu aqui no Deixa eu Macedo? Coloca nos comentários do vídeo. Isso, vou colocar nos comentários do vídeo. Tá? Bom, gente, acabou aqui os comentários, tá? Vamos encerrar, porque senão daqui a pouco começa de novo, nós vamos passar mais tempo aqui. Vamos às considerações finais, né, amiga? Isso. Vamos lá. Então, assim, esse já é o momento para a gente já abrir novas oportunidades para uma outra live, que é um assunto muito interessante que gera dúvida nas pessoas, né? Principalmente em questão de investimento, o que é o BDM. Tem muito material que eu disponibilizo no meu grupo para falar sobre todos os investimentos, para falar sobre o BDM digital, para atualizar em questão de informações. Então, o nosso propósito é o quê? Levar dignidade e prosperidade para cada pessoa que cruzar nosso caminho. E hoje a gente já tem um sistema que ele facilita isso e a gente já tem as ferramentas nas nossas mãos, que o Rafa sempre fala. Então, o mais difícil a gente já tem. A gente só precisa fazer a nossa parte. A gente ter a mentalidade de investidor, a gente construir no dia de hoje, não é esperar amanhã, é levar o investimento como algo sério, porque se a gente não constrói hoje, a gente não acessa esse transbordo ali na frente. E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas não tem dinheiro para investir. A gente mostrou aqui que com R$12,17 a gente já pode adquirir tokens, a gente já pode adquirir o Pantanal 2. Então, quando eu entro em movimento, o universo ele me traz recursos para eu atingir aquele objetivo que eu estou criando na minha mente. Então, tem muita gente hoje no sofá esperando a intervenção de Cristo, que ele vem aqui e conserte tudo. Nós somos a intervenção de Cristo, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que entrar em movimento. Então, as mudanças elas vão vir da gente sair da zona de conforto, da gente aprender a investir, da gente levar isso para os outros. Ninguém disse que seria fácil, mas é possível. Então, a gente só tem que arrumar um jeito, uma maneira. Às vezes eu não consigo fazer live, mas eu posso falar da forma como que a gente falou, em questão de levar o cartãozinho na nossa humilde comentário, falar, eita, BDM, já é uma sementinha plantada. Então, a gente tem que começar.
Depois que a gente começa, que a gente dá o passo, a gente não tem que ver o chão ali embaixo. Os parceiros, eles vêm e colocam o chão. Então, na hora que a gente dá o passo, a gente consegue nos conectar com ferramentas para levar a gente para o próximo nível. A gente não tem que saber tudo. A gente só tem que saber o suficiente para atingir esse próximo patamar e conseguir acessar esse transbordo. O BDM, ele proporciona isso. Qualquer pessoa que tiver dúvida, que quiser começar a investir agora, ficou com alguma dúvida em questão de investimento, pode me chamar. Agradeço muito pelo convite que vocês me fizeram, por essa porta que a gente abriu em questão de sozinho. Então, agradeço muito contar com a ajuda de todos vocês que estão propagar o BDM. Eu sempre falo assim, a gente somos muito mais fortes, né, quando estamos juntos. Então, é isso aí. Exatamente. Muito obrigada. Você depois, você pode ficar 1 minuto, aí depois, nós vamos encerrar agora? Vai ficar 1 minuto, então tá. Então vamos encerrar essa live, né, Raquel? Isso. Uhum. Boa noite a todos, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã, às 19 horas, com a Beta, tá? Que vai falar dos sinais que a gente tem na nossa pele, né? As informações que a gente tem. Então, aguardo vocês até lá. Muito, muito obrigada, tá? Boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal. Boa noite quem participou do chat. Boa noite quem vai divulgar essa live. Boa noite quem vai ver essa live depois. Quem participou, né? Mais uma vez. Então, até amanhã, às 19 horas. Com quem? Deixa eu falar. Com quem? Com Luiz Rocha e a Beta. A Beta e o Luiz. Isso. Beleza? Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal.